O objeto acelerou de formas que não podem ser explicadas apenas pela gravidade. Olá, tudo bem? Eu sou Júlio Leal e seja bem-vinda, bem-vindo ao Curiosidades do Espaço. Objeto interestelar estranho pode ser fragmento de planeta morto. Que isso? Um visitante atravessou o nosso sistema solar em finais de 2017. Um pequeno objeto rochoso de origem distante da Terra que nasceu num sistema estelar muito, mas muito distante. É mais ou menos lá onde mora a sogra do Shrek. Não é isso. O primeiro objeto interestelar que há conhecimento no nosso sistema solar pode ter adquirido a sua forma oblonga quando um planeta foi destruído por uma estrela distante. O visitante interestelar, chamado Oumuamua ou Oumuamua, pela equipe que o descobriu, nome que se pode traduzir aproximadamente do havaiano para mensageiro de longe que chega primeiro. É mais ou menos o Usain Bolt do espaço. Levantou inúmeras questões enigmáticas. Visto pela primeira vez pelo projeto Pan-STARRS do Observatório Haleakala em Maui, o objeto acelerou de formas que não podem ser explicadas apenas pela gravidade. E com base na luz que refletia, o Oumuamua parecia ser um objeto alongado em forma de charuto, uma forma diferente de qualquer coisa observada no nosso sistema solar. A possível origem desse estranho objeto interestelar pode ser um mundo que foi despedaçado pela sua estrela, como o nosso Sol, por exemplo, resultando em fragmentos estreitos e longos. Alguns desses fragmentos podem ter sido lançados por espaço interestelar e milhões, talvez até milhares de milhões de anos mais tarde, o Oumuamua chegou ao nosso sistema solar. As investigações apontam para 3 tipos possíveis de sistemas para o Oumuamua, e o trabalho explica a forma alongada e o movimento curioso desse visitante interestelar. O Oumuamua apresenta muitos problemas para conseguirmos explicar a sua origem, diz Yan Zhang, investigadora do Observatório Côte d'Azur, na França, e autora principal de um estudo sobre as simulações publicado na Nature Astronomy. Antes do nosso estudo, nenhuma das soluções conseguia produzir uma forma tão alongada, disse. Mistério de outro mundo. Desculpe aí, seu Cid. Os astrônomos já suspeitavam há muito tempo que objetos interestelares estavam percorrendo o nosso sistema solar. Era apenas uma questão de tempo até conseguirmos avistar um. Mas imaginavam que esses objetos fossem semelhantes ao recém-descoberto cometa interestelar Borisov. O Borisov, um cometa em desintegração com uma auréola gelada, parece-se com os objetos congelados da parte exterior do sistema solar. O Borisov age exatamente de forma que se espera de um visitante interestelar. Tudo sobre esse cometa é comum, diz Greg Loughlin, professor de astronomia da Universidade de Yale, e isso contrasta de forma surpreendente com o Oumuamua, onde literalmente nada sobre ele era normal. Em vez de ser um objeto gelado e parecido com um cometa, o Oumuamua era rochoso e seco, semelhante a um asteroide. Era demasiado pequeno e escuro para se conseguir observar diretamente a sua superfície. Por isso, os astrônomos deduziram a sua forma com base na maneira como refletia a luz.
A sua forma estranha e alongada gerou imediatamente especulações sobre as suas origens, e à medida que os astrônomos continuavam a observar a passagem do Oumuamua, repararam em acelerações estranhas que foram atribuídas ao vapor de água em erupção sob a sua superfície. Até o final de 2018, a origem do Oumuamua era um mistério. Como fazer um charutão espacial? Zhang e seu colega Doug Lin, da Universidade da Califórnia, da Califórnia, não é da China não, em Santa Cruz, consideraram a possibilidade de o Oumuamua ter vindo de um sistema com planetas ou planetesimais mais pequenos que orbitam uma estrela central pequena e densa, algo com gravidade suficiente para destruir mundos que se aproximem demasiado, mas sem os queimar primeiro. A equipe traçou as trajetórias de 3 tipos de objetos que orbitam essas estrelas: planetesimais de 800 metros de largura, objetos congelados semelhantes a cometas, e planetas maiores, como as superterras. Eles descobriram que, se alguns desses objetos estiver a cerca de 354 mil quilômetros da sua estrela hospedeira, começam a centrifugar, a esticar e são fragmentados pela gravidade da estrela. Um processo que os astrônomos chamam de perturbação das marés. Quanto menor for o objeto, mais próximo precisa de estar para se desfazer. Dependendo da composição do mundo destruído ou o mundo progenitor, alguns dos fragmentos, objetos extremamente alongados como o Oumuamua, podem ter reações dinâmicas. E devido à violência desse processo, muitos dos fragmentos são lançados para o espaço interestelar para nunca mais regressar. Quando os mundos progenitores são destruídos, o calor da estrela derrete os fragmentos e vaporiza qualquer água perto da superfície. Mas as bolsas de gelo enterradas nas profundezas dos fragmentos sobrevivem, algo que pode explicar os supostos jatos de vapor de água que aceleraram o Oumuamua quando ele se aproximou do Sol. Quando esses fragmentos planetários derretem e se solidificam, a rocha fica mais rija e forma uma crosta externa resistente, como acontece com o chocolate quando é derretido e depois arrefece. Depois de a superfície congelar, é mais difícil de quebrar. Esse processo de têmpera pode explicar a razão pela qual o Oumuamua não se desmoronou por completo quando passou pelo nosso Sol, ao contrário do Borisov, e se separou quando estava saindo do sistema solar. Formato de charuto? Na explicação de como é que objetos como o Oumuamua podem se formar, diz Michelle Bannister, da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, que também estuda objetos interestelares. Eu penso que alguns mecanismos que eles estão usando são mais prováveis do que outros, diz Michelle, salientando que faz mais sentido o Oumuamua ter um cometa como corpo progenitor do que um planeta do tamanho de uma superterra. Em conclusão, o objeto interestelar Oumuamua tem intrigado os astrônomos desde a sua descoberta. Sua forma alongada e seu comportamento peculiar desafiam as explicações convencionais. No entanto, um estudo sugere que a possível origem desse estranho visitante pode estar na destruição de um mundo por uma estrela distante. Embora essa explicação forneça uma hipótese plausível para a origem e características do Oumuamua, ainda existem questões em aberto. Os astrônomos continuam a explorar outras possibilidades e mecanismos para entender completamente a natureza desse objeto interestelar incomum. Em resumo, o Oumuamua nos apresenta um mistério fascinante e desafiador que nos leva a refletir sobre a diversidade e a complexidade dos objetos que vagam pelo vasto cosmos, além do nosso sistema solar. Sua forma alongada e origem distante são um lembrete da riqueza e da variedade de mundos que podem existir em outros sistemas estelares, despertando nossa curiosidade para as maravilhas do universo desconhecido. Eu sou Júlio Leal e esse é o Curiosidades do Espaço. Grande abraço e até o próximo vídeo.